E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento? Estamos aqui em mais uma semana, mais uma segunda-feira, dia 12/8, prontos para mais um vídeo de fechamento. Antes aí da gente ir pro vídeo, que você tenha uma excelente semana, que seja aí uma semana muito vencedora, que o mercado nos traga bons movimentos essa semana, porque vou falar que essa segunda-feira aqui, ó, foi tirar leite de pedra, hein? Movimento aqui numa correção lateralizada durante quase todo o pregão para esse índice. O Dolinha entregou um movimento aí também. Então vamos passar aí pelos gráficos, vamos ver aí o que temos para essa segunda-feira, esse início de semana. Bom, não esquece já de deixar aqui o dedo no like, já curte o vídeo e se inscreve aqui no canal se você é novo aqui. Eu trago aí esses vídeos de fechamento. Em breve vou começar a trazer mais conteúdos, não somente sobre os vídeos de fechamento, mas mais insights operacionais. Vou contar também aí em breve num vídeo toda a minha história, minha trajetória até aqui no mercado. Então já se inscreve aqui, ó, para não perder os próximos conteúdos. Bom, galera, as inscrições também para a próxima turma de mentoria que vai começar no dia 2 de setembro. Se você quer participar aí da próxima turma, se você quer ter um ambiente aí de crescimento, um ambiente operacional. Dentro do Discord a gente tem um ambiente onde a gente opera todos os dias. Eu já opero há mais de 3 anos, todos os dias com meus alunos. Então, se você quer fazer parte aí do nosso time, aqui ó, na descrição do vídeo, as instruções para você estar junto na próxima turma. Bom, galera, vamos lá então começar mais um vídeo de fechamento aqui. Um cenário hoje mais tendenciosamente lateral. A gente tem um primeiro movimento um pouco mais direcional logo na abertura e depois o preço realmente aqui ó, fica na costuração até agora. Não entregou nenhum movimento direcional claro, limpo, né? A gente tem algumas oportunidades aqui que a gente vai começar mapeando. Bom, antes a gente vai identificar aqui em qual cenário que a gente está. A gente tem uma barra aqui ó, desse fechamento da semana. A gente tem uma forte barra compradora, essa barra 32. A gente fecha ela praticamente na máxima. Então, uma barra dessa, a gente tende a gerar continuidade em 80% das vezes. A continuidade desse movimento não significa que a gente simplesmente vai colocar mais uma barrona aqui, ó, desse tamanho. Pode ser que aconteça, mas é muito mais provável desse movimento continuar do que ele simplesmente virar e estopar essa barra aqui. A gente faz esse tipo de leitura aqui também pelo cenário micro, então eu trago também para o macro esse tipo de cenário. Bom, lembrando que esse candle aqui ó, é o candle semanal. A gente tem a semana inteira para desenrolar esse movimento aqui. Que cenário que a gente pode também promover, né? Corrigir dentro dessa barra e aí então gerar o cenário de continuidade. Isso aqui também está dentro aí desses 80% que eu comentei. Mas essa barra é uma barra de potência muito grande que tende a dar continuidade aqui nessa movimentação para o lado comprador. Só que quando a gente vem para o time frame do diário, a gente percebe que o preço está vindo aqui dessa região de mínima até a renovação da sua máxima praticamente em linha reta. Está em linha reta, né? Hoje é o 6º candle consecutivo positivo que esse índice está colocando. Então é uma movimentação bem forte. Aqui, se eu tirar os splits e grupamentos, a gente já está cutucando essa região zona de topo desse movimento aqui anterior. É uma região de resistência que a gente tem gráfica. A gente está nessa sequência de barras. Então, pensando em índice, a gente está sedento por uma correção. A gente está assim, ó, chegando já bastante esticado. Então, está cada vez mais difícil de pensar na compra desse índice, por mais que ele esteja dentro dessa super tendência. Quando a gente diminui o time frame aqui para os 60 minutos, a gente observa a movimentação dentro de uma super trend aqui, movimento guiado pela média móvel curta, média móvel de 8 períodos aqui, ó, todo esse movimento guiando o preço. Hoje, quando a gente faz a abertura, a gente está até um pouco mais afastado da média móvel de 8 e mesmo assim o cenário gera continuidade desse movimento aqui com uma barra compradora. E a gente está o dia inteiro correndo lateralmente aqui pelos 60 minutos. A média móvel curta aqui, ó, de 8 chegou e não conseguiu conduzir mais esse preço. Então, qual é a probabilidade aqui para esses próximos movimentos? Corrigir lateralmente até essa média móvel de 20 chegar no preço, é uma das probabilidades. Ou o preço acabar voltando, ao invés de ele corrigir de maneira lateral, o preço voltar nessa média móvel de 20. Quando o preço atingir essa média móvel de 20, a gente vai identificar se ela vai ter potência para dar sequência em mais um movimento comprador.
Esse contexto dos 60 minutos, a gente já começa a entrar num estado um pouco mais expandido desse movimento, onde a gente tem esse distanciamento da média móvel de 20 para a média móvel de 200. Isso aqui a gente diminui, esse cenário de afastamento, diminui o fator momentum para o preço simplesmente gerar a sequência. Então, eu sei que se ele entregar um pullback e der continuidade, ele não vai ser um movimento tão longo quanto foi essa movimentação toda aqui de alta. Então, por conta disso, já fica mais difícil de eu buscar por operações compradas mais longas nesse índice. Então, é um cenário que, se eu compro esse índice dentro desse contexto, eu vou executar saídas ou parciais de uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais breve. Bom, identificado o contexto aqui mais macro, identificado que o cenário está um pouco mais difícil de dar continuidade na compra, mas ele também está dentro dessa inércia compradora, a gente tem essa dificuldade para gerar a queda desse movimento, a realização desses compradores. Entra num processo que a gente chama de distribuição em cima desse topo aqui. É um cenário onde o comprador fica segurando e o vendedor ainda não tem potência suficiente para iniciar um processo corretivo. Diminuindo mais ainda o time frame, a gente observa o quê? O cenário, um contexto aqui, ó, por exemplo, dos 2 minutos. A nossa Fab 4 dos 2 minutos para abertura de hoje, ela estava uma Fab 4 larga. E mesmo assim, os compradores conseguiram potência suficiente para fazer o rompimento dessa região de máxima com barra sólida e entregar a sequência desse movimento. Quando a gente rompe essa barra número 2, faz o rompimento dessa região da máxima, deixando essa barra bastante sólida, a gente confirma um rompimento da máxima com bastante pressão. Inclusive aqui era a máxima do candle semanal da semana passada. Então, a gente acaba ativando esse movimento aqui, ó, em V para cima. Foi os primeiros alvos que a gente buscou logo na abertura desse movimento. Acabei não participando desse movimento da abertura, mas ele realmente ficou bastante forte. E aí a gente pode pegar o quê? Alvo desse espelhamento. Desse fundo com esse topo, eu posso espelhar esse movimento para cima. A gente vem praticamente em linha reta para esse primeiro alvo. Aqui um ponto bem interessante, né? A gente, como é que eu posso dizer? A gente não tem uma entrada de venda nessa barra número 4, por alguns motivos. O que a gente tem que pensar num primeiro motivo quando a gente faz uma venda dentro de um contexto desse? Eu tenho bastante potência dentro dessa barra aqui. Lembra que eu comentei no início do vídeo de fechamento sobre a barra do semanal, que a gente tem 80% de chance de dar continuidade no movimento quando vem uma barra bastante sólida? É o caso desse cenário aqui. A gente tem 80% de chance dessa barra aqui ser pelo menos duplicada para cima, dentro do movimento aqui do intraday. Então, essa entrada de venda nessa barra número 4, ela já é prejudicada pelo contexto aqui dessa barra compradora. Outro cenário que eu gosto de analisar quando eu vou fazer uma entrada, por exemplo, na contratendência. Eu acabei de fazer um movimento de saída com as médias móveis próximas, a de 20 e a de 8. O contexto das médias está bem próximo aqui. O próximo teste na média móvel de 8 tende a gerar continuidade. Então, se eu for vender aqui, eu vou ter um espaço mais curto até a média móvel de 8. E é justamente aqui, ó, onde a gente testa mais uma vez e a gente realmente dá continuidade nessa movimentação compradora. Então, se eu for fazer uma venda aqui, é muito improvável que esse cenário simplesmente se desenhe dessa maneira e venha para baixo. Em apenas 10% aqui, ó, das vezes isso aqui vai acontecer, esse retorno aqui em A desse movimento. Então, é uma estatística muito desfavorável para fazer uma venda dessa top in tail. Outro cenário também que desfavorece a venda dessa top in tail número 4. O tamanho do seu stop em relação risco-retorno. Quando eu projeto o tamanho desse stop, que eu tenho que colocar o stop lá na máxima, eu penso no retorno desse movimento aqui, ó. O primeiro push, assim, ó, o tamanho do seu risco, se você vender ela e botar stop na máxima, o seu risco vai ser pago aqui. Para esse preço voltar até aqui, olha o chão que eu tenho, olha a defesa de compradores que eu tenho, as médias já estão acima praticamente desse movimento, então relação risco-retorno aqui não é favorável para fazer essa venda, é um stop um pouco mais caro de fazer essa venda. Então, por conta disso, acaba ficando mais vulnerável de acabar sendo estopado um trade como esse. E acaba aqui, ó, sendo estopado bem rápido ainda, né? O 2 candles aqui já estopa esse movimento. Aí o que acontece muitas das vezes? A pessoa vende aqui, aí ela vai lá, é violinada. Aí já enxerga essa barra 7, ela faz o quê? Vende de novo. Fala, ah não, eu só tomei o violino. E aí acontece o quê? Estopa de novo. Eu digo isso porque eu já fiz muito isso
Então, sem entender realmente o cenário possível mais de continuidade e querer ficar procurando, às vezes, por operação vendida dentro de um contexto desse. Então, se você não pegou a favor do movimento, espera o mercado realmente desenhar uma estrutura um pouco melhor para você conseguir vender. E aí a gente volta, primeiro teste na média móvel curta, o preço ele tende a segurar nela, aqui a gente aciona uma top inteiro takeout, um cenário de um VBS, um pullback aqui em lock 3, gera a continuidade do movimento, vem busca segundo alvo. Segundo alvo atingido, a gente começa a demonstrar o quê? Um pouco mais de potência de vendedores. Começa a aparecer um pouquinho mais, a gente anula aqui um pouquinho mais essas barras sólidas, deixa o cenário de fundo ascendente e tenta fazer a continuidade mais uma vez aqui em lock 3. O cenário ainda aqui guiado mais pela região da média móvel curta do que pela média móvel de 20. Bom, dentro desse cenário aqui já começo a ligar o meu alerta, porque o preço ele já fez uma e já está tentando fazer a segunda saída aqui pela média móvel curta. Essa média móvel curta ela vai perdendo a capacidade de suporte. E aí a gente tenta deixar essa falha de topo. Aqui eu tomei o meu primeiro stop do dia, onde eu antecipei uma venda. Eu fiz uma venda antecipada na eliminação dessa barra 17, stop aqui em cima, para tentar buscar uma antecipação dentro desse cenário aqui, buscando por um topo mais baixo, por um processo de reversão. A gente tinha atingido aqui uma região já de alvos importantes, já estava no alvo de 100% do dia. Então a gente tinha alvos mais acima? Tinha. Mas, de novo, aqui é uma venda onde a gente vai ter que ter alguns critérios. Eu fiz uma venda pela violação, então é uma venda que eu já faço com uma quantidade de contratos menor, apenas como forma de especulação. Caso o preço perca toda essa região, pivote para baixo, eu aumento posição para daí sim entrar dentro de um cenário um pouco mais favorável a mim. Já sabendo desse contexto, a entrada de violação aqui é um trade onde eu vou empregar o quê? Menos quantidade de contratos. Outro ponto também que eu tenho que entender, média móvel apontando para cima, é outro cenário também que se você é, vamos dizer assim, inexperiente ou está adquirindo ainda gordura do mercado, você vai evitar fazer esse tipo de operação contra a média móvel de 20, porque é um cenário que ele é mais propício a ser estopado. Então, seria um contexto aqui também possível de ser evitado. Eu quis antecipar realmente esse cenário e deu ruim aqui, né? Então, uma venda aqui antecipada. Pelo cenário dos 5 minutos, eu estava enxergando também esse contexto aqui, desse bear 180, acima dessa máxima. E aí eu fui lá para o micro, no 2 minutos, tentar localizar a falha de topo, um possível lugar para ser vendido. E com espaçamento até a média móvel de 20, aqui para fazer esse retorno. Mas a média móvel de 8 aqui, calçou dos 5 minutos e levou o preço mais adiante. Bom, primeira operação aqui frustrada, preço vem atingir a região aqui do terceiro alvo desse movimento. Aqui, a partir desse momento, eu já tinha tomado esse primeiro stop. Qual foi meu critério? Vou esperar o mercado quebrar a estrutura para fazer um cenário de venda. E aí, a gente só vai quebrar a estrutura a partir do momento que a gente começa, mais uma vez, não conseguir renovar as máximas. E aí, a falha da estrutura veio justamente aqui, A gente já tinha atingido o terceiro alvo de Fibo. Aqui a gente tem uma possibilidade de venda por um setup de reversão que chama poder das duplas nessa barra 47. A união dessa 43 e dessa 47 é um poder das duplas, então poderia já ser vendido aqui. Só que como eu já estava estopado desse primeiro trade, eu preferi esperar mais ainda o mercado para uma entrada um pouco mais bem alinhada. E aí, a entrada mais bem alinhada veio justamente aqui nessa barra número 57. Aqui a gente já deixa um topo mais baixo, que é nessa barra 53 e 54. E depois deixa outro topo mais baixo já com as médias alinhadas. Olha a média de 20 e a de 8 aqui, alinhadas. Então, eu fiz uma venda aqui pelo cenário do 1 minuto nessa barra número 112. Então, eliminada essa barra número 112, já é um cenário de uma top in tail, é um VSS aqui pelo minuto, antecipando até o gatilho do 2, e eu teria esse contexto aqui para buscar níveis mais abaixo. O que a gente estava monitorando dentro desse cenário? A gente tinha aqui um pivô de baixa sendo formado dentro desse movimento aqui. Esse pivô de baixa estava fazendo um retorno dentro desse movimento de alta. Então, posso pegar retrações do movimento da alta para identificar a profundidade desse retorno e também alvos desse pivô de baixa. Posso traçar espelhamento desse movimento ou projeção desse movimento aqui para frente. Alvos de projeção, eles são mais conservadores, alvos de espelhamento são mais conservadores do que o alvo de projeção.
Então, os primeiros alvos a serem atingidos são do espelhamento. Primeiro alvo atingido, retração de 50% atingida, e aqui a gente tinha um ponto de confluência nessa retração de 50%, que era a média móvel de 200 do time frame de 1 minuto. Era o primeiro teste nela, então é uma região que vai apresentar possível defesa desse movimento. Então aqui é uma baita de uma região para executar uma parcial, começar a garantir um pouco de lucro dentro desse trade aqui de venda dentro do cenário corretivo comprador. E aqui é um cenário onde a gente corrige 50% e o vendedor não consegue mais produzir novas mínimas. A gente deixa essa mínima, o vendedor volta para as médias, aqui pelo 2 minutos a gente já estava tentando fazer a continuidade desse movimento e o preço simplesmente falha em produzir novas mínimas. Quando a gente falha em produzir novas mínimas, a gente tende o quê? A jogar para cima e produzir novas máximas, renovar essa máxima anterior aqui. E aí justamente o que a gente faz? Acaba tirando na condução esse trade e o preço vira de novo para cima. Quando ele vira de novo para cima, bom, a gente pode ou voltar para a região de topo ou ficar dentro de um processo lateral. E aí justamente é o cenário onde eu vou fazer o quê? Marcar as extremidades desse contexto. Quando a gente marca as extremidades e ele está dentro dessa maneira lateral, costurando média móvel de 20, fazendo fechamentos alternados, ó, fecha abaixo da média móvel de 20, fecha acima, fecha abaixo, fecha acima, fecha abaixo. Cenário de lateralidade. Contexto de costuração da média móvel de 20 é um contexto de lateralidade. Então eu gosto de marcar as extremidades e pegar o rompimento dessa extremidade aqui, ó, pós troca de polaridade. Rompimento pós troca de polaridade. E é um contexto onde não se desenhou isso daqui. A gente ficou o resto da tarde, ó, de uma maneira lateral. Para quem opera a lateralidade, o ideal é operar as extremidades, conforme a gente chega na extremidade da lateralidade, procurar por gatilho vendedor, ou chegar na extremidade da lateralidade e procurar por gatilho comprador. E é o que tem para fazer dentro desse cenário. Tanto que o mercado ele corrige de maneira lateral. Quando a gente tenta romper essa região, ele acaba não conseguindo romper, ele já vem para romper em 1, 2, 3, 4, 5 barras consecutivas e deixa um candle de reversão, uma GBR. Essa barra aqui, ó, número 186, é uma barra possível de compra desse índice, tanto que ele faz o retorno lá para 200 mais uma vez. E o contexto ele fica lateral o resto do dia. Um dia como esse é para você realmente tirar leite de pedra, você acaba fazendo operações aqui onde não vão te pagar muito, vai ser um dia um pouco mais cansativo. Hoje eu só operei na ponta da venda, consegui aí fechar praticamente no 0 a 0, levemente positivo, por conta de fazer parciais e conseguir me proteger. Só que eu realmente tentei buscar por um processo de correção para buscar por uma realização um pouco maior. Hoje a gente fechou, ó, o 5º dia sem testar essa média móvel de 200. Já é um cenário muito esticado. 5º dia, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4º dia sem testar a média móvel de 200. Amanhã a gente vai para o 5º dia. A gente realmente backtestando índices, a gente não tem 5 dias sem testar a média móvel de 200 aqui dos 5 minutos. Então amanhã é bem provável que a gente já venha para testar essa média móvel de 200. Eu queria tentar fazer esse teste hoje, tanto que eu fiquei segurando as operações vendidas para tentar empregar e alcançar um trade um pouco mais comprido, e esse trade não veio, acabei saindo aí nas proteções. Eu já escutei, assim, ó, como eu bato parcial, num dia como hoje, a parcial acaba salvando o seu dia, não deixando você deixar tanto dinheiro assim na mesa. Você consegue ainda fechar positivo num dia mesmo chato. E eu já escutei muita gente reclamar disso, ou então criticar isso, fazer parciais. Só que você pegar um dia um pouco mais travado, um dia um pouco mais consolidado, é a parcial que vai te salvar. Eu comecei a fazer parcial depois que eu já tinha aí trabalhando com um pouco mais de contrato. Então, primeiro contrato, eu saía no meu primeiro alvo. Eu só queria acumular gordura. Com um contrato, a gente tem que entender que a gente não vai ficar rico com um contrato. A gente vai aprender a operar com um contrato. Então, é botar o alvo, bota no bolso e faz gordura e vai pro próximo dia e faz a mesma coisa, tem uma taxa de acerto alta. Isso aí que vai fazer você conseguir e se sustentando no mercado. Eu fui começar a bater parcial a partir do 4º contrato trabalhado, onde eu executava 3 no primeiro alvo e deixava o último para conseguir conduzir um pouquinho mais. Trabalhando dessa maneira eu consegui aumentar a gordura no mercado. E aí, conforme a gente vai ganhando experiência, a gente percebe que fazer as parciais
muitas vezes coloca esse dinheiro no teu bolso, mesmo que num alvo um pouco mais próximo, só que se o preço continua, você readiciona a posição. Então, dentro de uma tendência, você tira a parcial, o preço volta, o preço pivota, você adiciona a posição e pega a continuação do movimento. Você não vai ser prejudicado por executar aquela parcial, você vai remontar a sua posição, e a gente vai trabalhando dessa maneira. Só que num dia como hoje, onde o preço ele não dá continuidade, ele não faz esse movimento, ele faz esse movimento aqui, ó, e volta, a parcial que você executou vai ter colocado um pouco de dinheiro no seu bolso. E aí o preço volta e você acaba não saindo estopado, ou então você consegue se proteger melhor dentro de um cenário desse, através da saída parcial. Então, eu sei que influencia de operacional para operacional, mas o meu operacional eu consigo trabalhar dessa maneira e é uma maneira aí que eu identifiquei bem gostosa de trabalhar dentro de um cenário aí que você consegue executar parcial, aumentar a posição quando o preço anda, ou então executar parcial e se proteger quando o preço acaba voltando. Dentro desse índice, num cenário um pouco mais consolidado, a parcial acabou salvando para não fechar aí o dia no negativo, porque realmente a continuidade do movimento não veio nem para o lado da compra, depois nem para o lado da venda, preço ficou realmente dentro da costuração nessa segunda-feira. Vamos ver se a gente entrega aí um movimento um pouco mais direcional para o pregão de amanhã. Vamos olhar o dolinha, já para o doletas, o que a gente teve aqui dentro desse movimento do intraday. Também um pregão um pouco mais chato, um pouco mais consolidado, só que o dólar ele realmente conseguiu voltar na 200 dos 5. Se eu tivesse usado o mesmo racional para o que eu tentei fazer a condução do índice para o dólar, a gente teria conseguido localizar aqui e buscar essa região aqui da média móvel de 200. Bom, o dólar entregou movimentos melhores hoje do que o índice. O dólar foi um pouco mais direcional dentro dessa movimentação. Vamos começar aqui o cenário do doletas, olhando aqui o time frame do diário. Bom, diário perdeu a região da média móvel de 20, não conseguiu conduzir o movimento, deixou essa barra 153 bastante sólida e está dando sequência aqui em mais barras. Hoje, a gente atingiu a região dos 5.500, já é uma possível região de suporte psicológica dos preços. A próxima região psicológica que a gente tem é o 5.400, que é esse fundão aqui. É a próxima região de suporte. A gente já está aprofundando cada vez mais esse movimento aqui, ó. Já testando a região de 76%. Esse cenário mais profundo faz com que a gente diminua as chances de vir cutucar essa máxima aqui. Em apenas aqui, ó, 2 a cada 10 vezes a gente vai voltar para essa região dessas máximas a partir desse movimento aqui. É uma chance que existe, mas é bem pequena, de 20% só. A probabilidade é justamente o quê? O máximo fazer um topo mais baixo e voltar para buscar essa região aqui dos 5.400. Entendendo isso, o dólar ele já está numa movimentação um pouco mais esticada, né? Ele perdeu a média móvel de 20, deixando a média móvel de 8 aqui em cima do time frame do diário. Então, ele já gera um pouco mais de distorção dentro desse movimento. O movimento vendedor, ele também está perdendo um pouco seu fôlego aqui, igual o índice na ponta da compra. Só que o dólar, ele realmente acabou voltando um pouquinho mais no pregão de hoje. Quando a gente identifica os 60 minutos, a gente diminui um pouquinho o time frame do diário, a gente observa o fechamento do dia anterior. O fechamento da sexta-feira, ele está dentro de um cenário lateralizado. Inclusive, isso aqui eu falei no vídeo de fechamento da sexta-feira. Se você não viu, eu gravei o vídeo no sábado e falei sobre esse cenário aqui, ó. Dentro desse cenário de um BDP, que a gente chama dentro de um contexto aqui, é um cenário possível de continuidade de movimento em Lock 3 aqui, guiado pela média móvel curta. E aí, a gente tem, a partir do rompimento da mínima, ativação desses alvos desse espelhamento aqui. Alvos para esse espelhamento veio dessa máxima para essa mínima aqui, ó. Olhando o time frame mais curto, se eu boto aqui, por exemplo, nos 5 minutos, a gente tem uma primeira saída desse movimento. É uma oportunidade que a gente tem aqui de venda. Dentro da barra 1 dos 5 minutos não aconteceu porque ela não foi ativada. A gente voltou para dentro dela. E aí, quando eu desço para o 2 minutos, o 2 minutos foi ativado a venda de Fab4. Aqui no dólar a gente estava num contexto de Fab4 bem comprimido, inclusive, né? Bem legal esse contexto de Fab4 aqui do dolinha no 2 minutos. Qual era o porém dessa entrada de Fab4 do dólar? O tamanho do stop. Quando eu vendo essa barra número 1, eu tenho que colocar stop aqui em cima. E aí fica um stop de 20 pontos. Bom, um trade de abertura com stop de 20 pontos, haja
GR, né? Então, também não peguei esse trade de venda aqui. Inclusive, aqui foi uma oportunidade que deu um calor lascado, porque ele aciona e aí ele volta quase tudo aqui. Depois, só que ele dá continuidade e vem buscar a região de alvos. E aí, seria possível da gente fazer outro tipo de operação. Quando ele faz esse retorno e aciona essa venda, aqui ó, já é um contexto que eu vou compartilhar com vocês. Ó, barra número 4 e 5. Esse contexto é um cenário de gift. É um cenário de gift. Alisson, dá para vender esse cenário aqui? É um cenário que, se eu for fazer essa venda, eu tenho que deixar o stop um pouco mais folgado. Eu tenho que proteger acima dentro dessa barra, não somente o stop aqui. O cenário do gift ele vai ficar mais bem protegido na barra que gera o gift, que é essa barra 1 aqui. Se você fez essa venda e colocou o stop aqui, ó, você só foi violinado no tick desse movimento. E aí tem um critério também que a gente utiliza que diminui o percentual de continuação simplesmente reta. É mais fácil da gente acabar voltando para buscar liquidez. Quando a gente faz esse acionamento desse setup aqui na mínima do dia anterior. A gente estava vendendo aqui, ó. A gente vem com a primeira barra, faz a violação da mínima do dia anterior. E a gente volta para dentro do pregão aqui, ó, do dia anterior. Esse retorno para dentro diminui a possibilidade percentual aqui, ó, de dar sequência em linha reta. E é justamente o contexto que ele pode voltar para buscar mais liquidez. Se a gente consegue ativar esse cenário do gift, passa para baixo, volta e aciona na troca de polaridade, esse cenário é legal. Esse cenário aqui ele teria mais de 70% de chance de continuação do movimento. Como ele voltou para dentro, ele diminui a chance de continuação, porque ele poderia acionar até uma armadilha e gerar um fundo ascendente e voltar para dentro. Aí ele deixa um segundo cenário. Aqui sim, na barra 7, ficou uma venda um pouco mais interessante de ser feita, porque ele já tinha capturado liquidez acima dessa máxima aqui. A barra número 7, ela aciona uma GBTO dentro do nosso operacional. Uma Green Bar Takeout, com stop aqui em cima, entrada aqui em cima, alvo no alvo de Fibo. Primeiro alvo atingido, a gente chega nessa região com 3 barras aqui ó, consecutivas para testar na quarta pelos 5 minutos, pelo 2 minutos também. 4 barras consecutivas. Aqui acabou acionando uma entrada na contra-tendência nessa barra 39. Foi um bom trade também. Pagou aqui bem interessante esse movimento. E aí a gente já retorna também bastante para dentro desse movimento. Ó. Já é um retorno que acaba voltando bastante para dentro dessa pernada. A gente já volta aqui, ó, 76%. Já é o cenário que diminui a possibilidade de renovação das mínimas. E aí a gente já produz o quê? Um fundo ascendente nesse dólar. Aqui foi um contexto de saída bem legal também, que a gente já teve, ó, apoiado já com a média móvel de 20 ascendente, com amplitude para 200. Falhando novas mínimas, a gente tende a renovar novas máximas. E aí foi um trade bem legal que esse dólar entregou nessa barra número 37, jogando em linha reta aqui na 200. E aí, quando ele chega em linha reta aqui na 200, ele deixa um baita de um gatilho de reversão. Esse gatilho aqui de reversão é uma top in tail, ela está ancorada na 200 e o preço está afastado da média móvel de 20. Esse aqui é um trade bem legal que a gente gosta de fazer para buscar essa correção. Além dessa top in tail, aqui a gente tem uma antecipação de um cenário de CAS. Um avanço climático que o preço faz aqui de baixo para testar a média móvel de 200. O preço chega aqui naquele gás, parecendo aquele maratonista que saiu correndo desesperado sem respirar. Bate aqui na barreira, cansa, preço faz uma barra de retorno e aí ele pivota para baixo aqui de novo. Um trade bem legal de pegar, se você não participa, por exemplo, dessa saída desse movimento na alta até a 200, você consegue pegar esse retorno aqui, usando a 200 como resistência, aqui ficou um stop de 7,5 pontos e chegou a pagar 25 pontos. Então, risco-retorno bem legal dessa barra dentro desse movimento aqui. E aí depois disso não teve muito mais coisa, né? Porque ele não consegue nem voltar para as mínimas, pegando aqui essa movimentação, ó, pullback. Ele para mais ou menos na retração de 61, pegando todo esse fundo aqui, ó. Ele ticou exatamente o 61 dentro desse movimento. Impulsão, correção, e aí ele não consegue mais renovar nem as máximas e nem as mínimas. A mínima vem só aqui no fechamento desse dia. Então, o cenário para amanhã do dólar está bem interessante porque ele está dentro de um contexto bem comprimido. Contexto bem comprimido pelo 5, contexto bem comprimido pelo 2 minutos. É um cenário que ele pode querer fazer uma saída de movimento e expandir aí um pouco mais. Vamos ver qual vai ser a abertura do dolinha.
Se ele vai conseguir abrir aqui, ó, rompendo essa região, ele pode entregar um movimento direcional. Se ele querer dar continuidade, lembrando que esse movimento ele já está um pouco mais esticado na ponta vendedora, eu faria alvos um pouco mais próximos para a venda desse dólar. Então, vamos ver aí, ó, cenário já pré-mapeado de Fab4 para esse 2 e 5 minutos do dólar. Vamos ver o cenário para o índice. O cenário do índice, dentro dos 5 minutos, ele está um pouco mais expandido e dentro dos 2 minutos ele está bem comprimido. Então, caso o preço ele abra rompendo aqui para baixo amanhã, a gente realmente entregue aqui, ó, um movimento de queda, a gente pode querer realmente vir buscar a 200 dos 5 minutos e tem esse espaço para querer fazer um retorno para ela. Então pode pintar aí uma oportunidade na abertura, caso o nosso padrão se confirme aqui de saída dessa região. E é isso, né, galera? Mais um vídeo de fechamento, semana só começando. Guarde aí os seus cartuchos quando você identificar um possível dia ruim. Você que tem aí dificuldade, principalmente em operar um cenário às vezes mais consolidado, guarde os cartuchos para o próximo dia, venha se expor aqui num próximo dia que já pode entregar um movimento direcional. Às vezes a gente fica batendo tanta cabeça aqui, tentando buscar por uma operação num dia ruim, onde você vai gastar cartucho à toa. Pô, já vi várias vezes aí acabar estopando uma semana num dia ruim só. A pessoa começa segunda-feira, já perde o dinheiro da semana inteira operacional, porque fica insistindo num dia que acaba sendo aqui, ó, uma porcaria, né? E é isso, meu povo. Deixa o dedo no like aqui e nos vemos amanhã. Valeu!